question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? Nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu aprendi inglês e as técnicas que eu utilizei que você também pode utilizar se você tá começando agora ou se você já fala inglês e quer melhorar a sua pronúncia. Então fique ligado até o final desse vídeo. Mas antes de começar, eu tenho que te falar uma coisa. Eu criei uma lista VIP. VIP, Very Important Person, uma pessoa muito importante. Se você quer fazer parte dessa lista VIP, onde eu já disponibilizei 4 vídeos exclusivos com conteúdo até para você baixar e praticar, e nessa lista você sempre vai receber um conteúdo gratuito que não vai estar disponível aqui em nenhuma outra rede social. Então se você quer participar dessa lista, basta você visitar www.mrteacherpaulo.com e cadastrar o seu e-mail. Ou você pode procurar o link aqui embaixo. Gostaria também de pedir para você já deixar o seu like no início desse vídeo, assim o YouTube vai saber que você quer continuar recebendo os meus vídeos. Caso você ainda não seja um inscrito, clique em inscreva-se aqui também e ative o sininho, senão você nunca vai ser notificado pelo e-mail. Então vamos lá, esse é o vídeo mais pedido no meu canal, como que eu aprendi inglês. Eu fiz intercâmbio, eu fiz com professor nativo, eu fiz curso de inglês e aonde eu fiz, quais são as escolas que eu indico, quais os livros que eu uso. Esse vídeo é pra você. Bem, número 1, eu já gostaria de acabar com os mitos dizendo que você não precisa ter um nativo para falar inglês. Não, você não precisa sair do Brasil para falar inglês fluente. Não, você não precisa estar matriculado em um curso de inglês tradicional. É tanto marketing, é tanto lero-lero, é tanta lorota que você acaba nunca falando inglês no Brasil. O Brasil é o país com o maior número de escolas de inglês no mundo. O Brasil tem mais cursinhos de inglês do que aqui nos Estados Unidos. Você consegue acreditar nisso? E somente 3% da população fala inglês. Eu acho que tem alguma coisa errada nisso aí, não tem não? Então tira esses mitos da sua cabeça e agora eu vou explicar pra vocês como que eu aprendi inglês. The story of my life. The story of my life, I give Bem, meu pai e minha mãe, eles trabalharam muito a vida inteira para pagar pra gente escola particular, pra mim e pra minha irmã. Então a gente não tinha condições de pagar nada mais. Eu não tinha condições de pagar um curso de inglês. E por isso da escola particular, eu sempre vi o pessoal estudando lá e fazendo cursinho também de inglês fora. E eles falavam, Paulo, por que você não faz curso de inglês? Eu tinha que mentir, eu falava, não, eu não faço porque eu odeio estudar. Não era verdade, na verdade eu não tinha dinheiro mesmo e eu não ia pedir isso pros meus pais, porque eu já sabia o tanto que eles estavam se esforçando pra poder pagar uma escola pra gente. Então por um bom tempo da minha vida eu acabei criando uma raiva pelo inglês, porque eu via todo mundo estudando inglês, eu não podia estudar, então eu quero saber dessa porcaria. E todo mundo ficava falando, você tem que estudar. E eu falava, não tenho que estudar. Só que em um dia especial, no meu aniversário, a minha melhor amiga, Debinha, muito obrigado, ela me presenteou com um filme em DVD. Naquela época não tinha DVD em quase lugar nenhum. O DVD do Matrix foi um dos primeiros filmes a serem lançados por Hollywood no formato de DVD. Então eu ganhei aquele filme dela, só que eu não tinha onde assistir, porque era muito caro. Era muito caro ter um player de DVD. Só tinha na casa da minha avó. Então eu comecei a assistir na casa da minha avó aos finais de semana. E eu posso te dizer que aquele DVD começou a mudar a minha vida. Lógico que foram vários fatores que me levaram a gostar do inglês com o tempo, mas aquele DVD foi muito importante. Se você é muito novo, você não vai nem saber o que é uma fita em VHS. Era uma caixa assim, retangular que você colocava e você tinha que voltar, não tinha nada, não tinha nenhum outro idioma. Ou era dublado ou era legendado em português. E o DVD tinha essa coisa sensacional de ter a legenda em português e a legenda em inglês. Foi aí onde eu comecei a assistir o mesmo filme várias vezes, sempre com o idioma em inglês do áudio, porque eu queria saber da atuação das pessoas, mas com a legenda em português. Depois de quase decorar o filme, de tanto assistir várias vezes, eu falei, deixa eu mudar aqui a legenda pra inglês. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Então todo final de semana na casa da minha avó, eu assistia Matrix, o mesmo filme, de novo e de novo, again. O tempo foi passando, eu comecei já a entender uma frase, depois eu comecei a ouvir uma outra coisa em um outro filme que eu escutava. Então as coisas começaram a fazer sentido pra mim e eu comecei a gostar, ter um interesse pelo inglês. Os anos passaram, Matrix 2, 3, Senhor dos Anéis, eu conheci Senhor dos Anéis, 1, 2 e 3. Então eu fiquei nesse mundo de Matrix e Senhor dos Anéis, assistindo sempre os mesmos filmes com a legenda em português, depois eu assistia com a legenda em inglês e por último eu tirava a legenda. Eu aprendi muito. E na escola, os meus amigos fazendo cursinho e eu estudando sem ninguém saber. E eles fazendo cursinho e praticando a conversa. E eu lá caladão. E nessa época surgiu uma banda que foi um estouro super famosa. 5 rapazes, os Backstreet Boys.
Até hoje eles cantam, eles estão em Vegas, eles têm mais de 25 anos de carreira. E naquela época a moda era você falar mal de boys band, né? Se você visse uma banda de Backstreet Boys ou NSYNC, a gente falava, não quero ouvir isso aí, é horrível, horrível. Até hoje o povo zoa. E eu zoava e minha irmã escutava, mas de tanto escutar, um dia eu tive a curiosidade, já que eu entendia por causa dos filmes, alguma palavra aqui e acolá que eles cantavam, eu peguei o encarte, que isso existia, eu não sei se você conhece, do CD, e lá tinha a letra da música. Então, opa, deixa eu entender isso aqui. Pegava o dicionário e pá. Tentando resumir o máximo, depois de um bom tempo, eu já estava conseguindo falar um pouquinho em inglês, mas eu tinha muita vergonha. Aí, mais uma vez, Débora aparece na minha vida para começar a falar inglês comigo. Os anos se passaram, eu fui estudando aqui e acolá, não dando muita ideia pro inglês, mas eu estava sempre assistindo filmes legendados, ouvindo músicas internacionais, então eu fui absorvendo. Eu tentava ler muitas coisas, procurava palavras no dicionário, frases feitas, e o tempo foi passando. E eu não tava com esse negócio, eu não tinha essa neura, eu vou ficar fluente em 5 meses, em 5 anos? Eu não tinha essa neura, eu acho que por isso que foi tão legal o meu aprendizado do inglês. Quando eu percebi, eu já tava entendendo tudo que os Backstreet Boys cantavam, eu já tava entendendo tudo que o filme Matrix do Senhor dos Anéis falavam, eu já conseguia conversar com os meus amigos, e eu já tinha um nível de fluência, e nem sabia. Por quê? Porque eu não fazia parte de cursinho. E o povo falava que só quem fazia intercâmbio, ou falasse com professores nativos, ou tivesse a oportunidade de pagar um curso e estudar e aprender inglês. E tava lá falando inglês fluente, sem nunca ter feito nada disso. Passam-se os anos, eu conheço o Thiago Reis, um dos meus melhores amigos, irmão, e ele fala pra mim, Paulo, eu nunca vi ninguém que nunca estudou, que nunca morou fora, que nunca fez um curso de inglês, que nunca teve aulas com nativos, falar o inglês que você fala. O seu nível de inglês é tão alto que você passa os meus alunos do nível avançado, você tem nível para ser professor. Eu só preciso que você trabalhe algumas áreas e eu posso te ajudar com isso. Ele foi o salvador da pátria, porque ele me ensinou algumas coisas que eu realmente ainda não prestava atenção. Que são essas coisas que eu sempre ensino para vocês aqui. Algum detalhe sobre preposição ou algum vacilo em tempo verbal. Depois disso, eu estudei mais uns 2 anos muito, sozinho, que nem um louco, utilizando essas técnicas de assistir muito filme com legenda em português, inglês, depois sem legenda. Música, eu pegava música, traduzia música, depois cantava música. E nesse tempo eu também comecei a estudar gramática, então eu tava devorando a gramática. Fiquei num nível maravilhoso, fiz a entrevista e entrei pra minha primeira escola de inglês. E ali começou toda a minha caminhada como professor de inglês. Hoje eu sou professor de inglês há mais de 11 anos com experiência internacional. Nunca tive professor nativo, nunca fiz intercâmbio, nunca tive que fazer curso de inglês. Tudo isso graças à minha vontade de querer falar e acreditar em mim mesmo. Se você quer falar inglês, acredite em você. Faça parte da minha lista VIP. Aquilo que eu aprendi, eu tenho certeza que vai te ajudar. Se eu conseguir chegar onde eu cheguei com os meus métodos, com as minhas formas, se eu conseguir chegar onde eu cheguei com a minha própria metodologia, eu tenho certeza que você pode chegar muito mais longe se você acreditar e se você estudar e se dedicar e tiver paciência também, porque nada vai acontecer da noite pro dia. Então me siga na minha lista VIP, www.mrteacherpaulo.com. Então eu espero que eu tenha te ajudado e te motivado. Essa é a minha história. Me escreve aqui embaixo nos comentários qual é a sua. Eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo e eu te vejo numa próxima aula. See you next class. Bye bye.